Olá, estamos iniciando agora o programa E Agora Entrevista, dedicado a explorar os desafios e oportunidades no campo da educação brasileira. Hoje temos o prazer de receber Mariana Orks, designer, jornalista, especialista em tecnologias na educação, coordenadora do programa Educamídia. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desses assuntos aí que tanto nos mobilizam. Muito bem, vocês têm um trabalho maravilhoso. O prazer é todo nosso de poder recebê-la aqui, poder contar um pouquinho junto com você qual é o trabalho do Educamídia. Você tem uma trajetória rica que combina design, jornalismo e educação. Como essas áreas se interligam no seu trabalho, especialmente no contexto do Educamídia? A coisa comum que une essas áreas, né, é que todas elas, o jornalismo, o design e a educação, elas usam as tecnologias de comunicação, informação a serviço da construção do conhecimento, né? E a serviço de construir a autonomia e o senso crítico dos sujeitos frente a esse ambiente de informação tão complexo em que a gente vive, em que o conhecimento extrapolou completamente os limites da sala de aula, né? Está posto aí nas redes para todo mundo acessar, né? E uma outra coisa interessante que une essas áreas, na minha perspectiva, é o processo exploratório, né? Tanto o design, como o jornalismo, como a educação, né, focam na construção do conhecimento a partir do questionamento, de perguntas, da problematização, né? Só que se no jornalismo, no design, isso é um método, na educação isso é uma pedagogia. E especialmente na educação midiática. A educação midiática tem essa coisa muito forte da gente construir essa possibilidade de construção de conhecimento, de acessar informações, através de fazer perguntas. Na educação midiática é quase que um mantra, é sobre fazer perguntas, né? É sobre não tomar como dado tudo aquilo que a gente recebe e entender o que está por trás, quem são os autores, qual é a intenção, né? Então, eu trabalhei muito tempo no jornalismo visual, então no jornalismo visual a gente tem que acessar informações, avaliar, né, sintetizar novos conhecimentos e apresentar isso para alguém, né, de forma engajadora, de forma clara. É um pouco o mesmo processo que a gente quer fazer na educação. Sim, são duas faculdades, dois tipos de pensamento, pelo menos, né? Poderíamos falar de vários, mas falar do design thinking também, falar do pensamento crítico, são maneiras de pensar, digamos assim, e de se relacionar com a realidade que são extremamente importantes para a educação como um todo, especialmente no caso da educação midiática e, obviamente, de todo o uso da tecnologia. E o Educamídia, nós sabemos que é uma referência dentro do país, né? Uma referência em educação midiática no Brasil. Quais têm sido os principais desafios e sucessos na implementação do programa em escolas de diferentes contextos sociais e econômicos? O Educamídia, ele nasce num momento muito crítico do ponto de vista da produção e circulação de informações na sociedade, né? A gente tem uma aceleração muito grande, muito rápida da tecnologia, que não é acompanhada na mesma medida e na mesma velocidade pelos esforços de educar as pessoas para lidar com esse mundo onde todo mundo produz, todo mundo consome informações num ambiente digital, né? Onde você tem vários autores, vários propósitos, tudo muito misturado. Né? Então, a gente estava vendo vir a crise das fake news, essa tensão, essa mobilização global, né, para o problema da desinformação. E, ao mesmo tempo, é claro que tinham iniciativas que lidam com educação e comunicação no Brasil, mas muito fragmentadas, muito pulverizadas. Então, esse foi um dos principais desafios que a gente quis enfrentar. Né? Você tem esse assunto sendo tratado de forma pulverizada por algumas iniciativas da sociedade civil, um histórico muito forte de educomunicação no Brasil e na América Latina, a Escola Americana de Media Literacy, a alfabetização midiática informacional da Unesco. Tudo isso vai se transformando em iniciativas pontuais aqui e ali, que entram de maneiras diferentes em currículos, né, que no Brasil ficam a cargo dos estados, né, em projetos, mas tudo um pouco fragmentado. E a gente quis, então, oferecer uma coisa que pudesse fazer frente ao principal desafio que a gente estava percebendo, que é a formação docente. Né? Por um lado, a ausência de uma diretriz curricular é, mais sólida e mais comum, embora isso esteja na base curricular, são diretrizes, mas não diz exatamente como fazer, né, na sala de aula.
Então, a gente queria preparar professores de vários contextos para que eles pudessem entender o que são esses conceitos e quais são as múltiplas maneiras que a gente tem de tratar isso dentro de uma matriz única, né, que a gente ofereceu aí uma matriz da Educamídia focada nos eixos de ler, escrever e participar do ambiente informacional da sociedade, mas cada um encontrando a maneira possível de aplicar isso dentro do seu contexto, dentro das disponibilidades de tempo da grade horária, por exemplo, dentro das possibilidades tecnológicas de cada ambiente, cada rede, né? Porque a gente sabe que são coisas muito diferentes, dentro e fora da educação formal. Então, a gente queria que as pessoas pudessem se apropriar dos conceitos no estado da arte do que é educação midiática, neste momento do desenvolvimento tecnológico, mas encontrar maneiras muito pessoais e muito diferentes de trazer isso para o seu contexto. Então, essa é um pouco a diretriz, né, o desafio que a gente se impôs, né, e o Educamídia tem como uma das suas principais frentes de ação a formação de educadores. A gente já certificou mais de 2.000 professores do Brasil inteiro num curso gratuito online que a gente oferece 2 vezes por ano. Então, a gente caminha por aí, né? Que maravilha! Esse também é o nosso esforço aqui dentro do projeto E Agora, justamente capacitar os professores de uma maneira ampla no que diz respeito ao uso da tecnologia, à educação digital, à educação midiática e também, é claro, em relação à inteligência artificial. Mas você não apenas está dentro do Educamídia, você também é uma acadêmica, nesse momento está realizando o seu mestrado na USP, onde você aborda, né, o letramento, o algoritmo de crianças e jovens. Você poderia explicar um pouquinho para o público o que é esse letramento algoritmo e por que ele é muito importante dentro da educação contemporânea? Claro. Quando a gente entende a educação midiática, né, como as práticas que levam a esse entendimento, a construção de uma literacia para esse ambiente midiático tão complexo, né, no qual a gente tem que olhar para as estruturas tecnológicas que regem os nossos processos de comunicação, para as estruturas socioeconômicas, para as relações de poder, para as nossas próprias emoções e reações e preconceitos, etc. A gente tem que entender esse ambiente muito complexo. A gente entende que o escopo da educação midiática ele precisa ir se ajustando para fazer frente aos desenvolvimentos tecnológicos que vão se colocando a cada momento na sociedade, né? E não é diferente com os algoritmos. Grande parte das nossas interações, seja de trabalho, de aprendizado, né, de relacionamentos, é regida por um funcionamento muitas vezes opaco desse ambiente, né? São estruturas invisíveis que as pessoas não conhecem, às vezes nem sabem que estão em ação, e que regem as nossas possibilidades de comunicação, de acessar informações e de construção de conhecimento. Então, o letramento algorítmico é uma expansão do escopo da educação midiática para dar conta desse novo ambiente em que nossas interações no ambiente digital, as nossas escolhas, as nossas preferências, até os nossos dados biométricos, né, vão sendo colhidos para criar um conjunto de dados a nosso respeito que permite às empresas, então, personalizar o conteúdo que a gente vê, o que a gente recebe, né, o que a gente pode escolher, e tudo isso a serviço de interesses que a gente nem sempre conhece, né, interesses comerciais de algumas empresas. Então, se todas as nossas ações aí no ambiente digital, né, vão ser importantes para determinar o que a gente consegue acessar e como, às vezes até ofertas de emprego, de crédito, de serviços de saúde, né? Às vezes interações, né, na área de segurança, por exemplo, com reconhecimento facial, é muito importante que a gente entenda, né, que a gente tenha a percepção, né, sobre a presença desses algoritmos, né, algum conhecimento sobre como que eles funcionam no nosso dia a dia, sobretudo nas interfaces que a gente acessa mais comumente, serviços de busca, serviços de streaming, né? Essa apropriação crítica, né, de como que eles são construídos, o que tem por trás, afinal de contas, eles são frutos de decisões humanas e seu funcionamento é dado por um conjunto de interesses, não é a única maneira, né? Se a gente coloca o bem comum no centro do funcionamento desses ambientes, o que muda, o que poderia mudar? Então, esse conjunto de coisas, percepção, conhecimento e apropriação crítica, é o que a gente entende ser necessário para um cidadão comum, não um cientista da computação, não a computação do ponto de vista de preparar para o mercado de trabalho, mas sim um entendimento crítico da presença da computação em nossas vidas, em nome do bem comum, da cidadania,
da democracia, da justiça social e da plena inclusão nesse ambiente de comunicação. É isso que é o letramento algorítmico. Que maravilha, mas talvez a gente tenha alguém aqui no nosso público que não saiba ainda o que é algoritmo. Então, o que que seria um algoritmo? Vamos explicar em palavras simples para ver se alguém que ainda não entende pode começar a entender e não só começar a entender, como também ter a percepção da presença desses algoritmos na sua vida. Os algoritmos, de maneira muito simples, são um conjunto de instruções, né, que trabalham a partir da entrada de dados. Então, eu dou um conjunto de informações o algoritmo é um programa de software, né? É um conjunto de instruções que, a partir dos dados que ele recebe, vai me dar algum resultado, né? Então, os dados que eu dou para esse algoritmo mudam, determinam o resultado final. Então, você pode imaginar uma receita, por exemplo. Eu vou dar tais ingredientes, o software vai processar tais ingredientes e vai me dar um tal resultado. Se mudam os ingredientes, muda o resultado, né? Então, de maneira muito simples, é isso. Os algoritmos são um conjunto de instruções. O que que eu vou fazer a partir desses dados que eu recebi? Quem determina essa receita, essas instruções, somos nós, humanos, né? Dependendo da minha definição de sucesso. Então, vamos pensar, por exemplo, os algoritmos de recomendação ou nos sistemas que a gente usa de streaming, por exemplo, um Netflix, um Spotify da vida, né? Ele vai analisar o meu comportamento, aonde eu estou, o que está popular na minha região, o que eu assisti antes, o que eu gostei, né? O que eu selecionei, e vai processar essas coisas para fazer uma previsão do que eu posso gostar depois de assistir, né? E vai me dar algumas recomendações. A definição de sucesso nesse caso é recomendações de programas que eu vou querer assistir, né? Uhum. Então, essa é a definição de sucesso, e os dados que a gente vai entrar é o meu comportamento anterior, mais o que está em alta disponível na minha região. E o algoritmo, então, é o conjunto de instruções, o software que processa isso tudo. Que bom, muito obrigada, Mariana. É muito importante que o nosso público fique muito atento à presença desses algoritmos e possa compreender que o conteúdo que ele recebe é um conteúdo personalizado que não necessariamente é o mesmo que outras pessoas estão recebendo e o impacto que isso tem na sua própria vida e na vida da sociedade. E você, como coordenadora de tecnologia em escolas de educação básica, né, você foi selecionada para o programa Google Innovator. Como essa experiência influenciou a sua abordagem na formação de educadores e na integração da cultura digital nas escolas? Essa experiência do Google Innovator, eu posso dizer que é um divisor de águas na minha formação, porque o Google Innovator, o programa Google Innovator, é, antes de qualquer outra coisa, uma comunidade. E aí a gente entende a importância do aprendizado entre pares. E a gente escuta isso dos educadores, né? Uma das maiores demandas que os educadores têm em relação à formação continuada, né? Porque é claro que se a gente entende o aprendizado como essa possibilidade de questionamento frente aos problemas complexos da nossa sociedade, a gente tem que estar aprendendo sempre, enquanto educadores, né? Como é que a gente vai trazer, por exemplo, as questões ambientais agora, as questões de inclusão, a questão da educação antirracista, da presença das inteligências artificiais. Então, a gente tem que continuar aprendendo sempre, e o Google Innovator tem essa possibilidade muito forte de construção de conhecimento entre pares. E a gente percebe que os educadores, nas pesquisas que a gente faz, o que eles mais valorizam é a possibilidade de ter um ambiente seguro para experimentar, de aprendizado mão na massa entre eles próprios, aprender com seus pares, aprender por experiência, aprender fazendo, né? E o Google Innovator traz isso muito claro, é uma comunidade de aprendizado entre pares, com muita troca, né? Com muita mentoria, com muita ajuda, e eu acho que é um modelo muito legal de como que a gente pode pensar a formação continuada dos docentes. Maravilha, nós já estamos chegando ao final praticamente do nosso primeiro bloco, mas eu já gostaria de dizer que o Educamídia desenvolveu um guia de educação midiática, inclusive com informações bem atualizadas sobre inteligência artificial, e nós vamos falar disso no próximo bloco. Vocês fiquem com a gente. O programa E Agora Entrevista vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.